Tá preparando aqui para gravar. Agora sim estamos Thank you. gravando. Bem-vindas todas, meninas. Antes da gente começar, tá faltando alguém. A Lívia tá aqui ainda. Tinha mais uma pessoa antes. Antes da gente começar, eu queria compartilhar aqui um vídeo para a gente olhar e ver o que está acontecendo. Vocês depois me dão feedback se vocês estão ouvindo bem, se está tudo ok. As aulas de violino demandam do aluno muita atenção e dedicação. Jonatas toca há 4 anos e conta que foi amor à primeira vista pelo instrumento. Já Ana Beatriz, de 16 anos, passou mais da metade da vida aprendendo a tocar piano. Quando eu era pequenininha, eu estudava numa escola que a gente já tinha aula de música. E a minha professora, ela tocava teclado. Aí ela foi um incentivo. Aí eu comecei a pedir de Natal minha mãe um teclado. Ela me deu e aí ela conseguiu vaga aqui no conservatório, desde então eu toco. Eu acho muito bonito o instrumento. Eu achei o violino desde a primeira vez que eu vi, eu achei que ele tem um som bonito e agradável. Eu gostei bastante. Nas aulas de desenho, muito silêncio e concentração. Desde criança, eu gostava muito de desenhar. Então eu escolhi o curso de desenho, para além de desenhar, eu poder melhorar os desenhos que eu ia fazendo. Agora esses jovens apaixonados pelo que fazem não terão de pagar mais as mensalidades que custavam cerca de R$ 45 em boa parte dos cursos e R$ 110 nos técnicos. A iniciativa tem o objetivo de democratizar ainda mais o ensino das artes. Acesso livre para todos, porque às vezes R$ 45 para alguns é um valor simbólico, mas para muitos ele é determinante numa renda mensal. Então é muita alegria para nós. Esta é uma iniciativa que agrada tanto os alunos quanto os professores. Eu acho que o conservatório, como uma escola pública, ela já tem essa necessidade de ter essa gratuidade nas mensalidades para atender a toda a população de fato. Desde aquela pessoa que pode pagar, mas aquele que mesmo os R$ 45 não tem condições de pagar. Eu acho que é um incentivo muito bom para as pessoas que não têm oportunidade de pagar uma escola de música começar, porque a música é assim, um complemento para a vida da gente, é muito legal. Eu acho uma ideia muito interessante, porque várias pessoas poderão ter também acesso a isso. Hoje são oferecidos no conservatório cerca de 16 cursos de vários instrumentos, além de canto, desenho e teatro. Os cursos de violão e de canto são os mais procurados e a fila de espera possui o nome de 1.500 pessoas. Todos os anos, a coordenação do conservatório abre as inscrições para a fila de espera e elas devem ser feitas na instituição. A gente abre a fila no mês de março e abril. Pronto, só até aí que eu quero que a gente veja. Oi, gente, eu errei. Em vez de parar de compartilhar, eu simplesmente saí da sala. Tá me ouvindo agora, Lívia? Eu tô falando, não sei se tá me ouvindo. Hoje, gente, eu vou querer mais microfones abertos, porque é mais uma conversa, tá? Eu não tive tempo essa semana de fazer uma apresentaçãozinha bonitinha do PowerPoint, então a gente vai dialogar conforme tá. Bom, vai lá e a gente continua falando aqui com a Lívia. O que eu queria com esse vídeo é mostrar algumas coisas que têm a ver com o conservatório, né? Algumas práticas de conservatório que a gente pode ver nas imagens. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, depois da gente ler o texto lá do Marcos e o outro texto do menino que eu esqueci o nome,
O que é um ensino de conservatório na visão dos que estão aqui? E daí eu deixo o microfone aberto. Prof, deu uma travada. Na pergunta, faz de novo. O que é um ensino de conservatório, um ensino nos moldes do conservatório? O conceito de conservatório, é isso? Não necessariamente o conceito, mas o que vocês acham, ou como vocês imaginam que seja uma aula de música no conservatório? Tá dando eco, acho que é do microfone, eu vou fechando aqui. Tá cortando bastante, eu não sei se você me ouve. Você me ouve? Pamela? Sim, te ouço bem. Então, vou falar. Pode até parecer estranho para muitos, né? Mas eu só tive a noção do que poderia vir a ser conservatório, assim, muito, muito superficialmente, quando eu pus os pés na UFMT, em 2017. Mesmo sendo musicista, desde os 5 anos, eu não sabia que existia essa, como que eu posso dizer, nomenclatura, sei lá. Talvez o que eu vivenciei na igreja, dentro da igreja, 20 anos, foi um conservatório, mas eu não mensurava o que seria, né? Talvez de alguma forma, assim, muito superficial, mas ainda não sei definir o que é, porque não tenho vivência nesse ambiente. Ok. Mais alguém? Eu, professor. Pode falar. Olha, no meu ver, assim, até pelo que eu li do texto, eu nunca tive vivência com conservatório, né? Mas, no meu ver, assim, é um ensino com muita técnica, né? E voltado mais para música erudita, né? Lá eles não... Eu não sei se agora está permitindo, né? Mas eles não entram muito a questão da música popular. É um ensino, assim, bem, assim... Qual que é a palavra? Eu esqueci, mas assim, não é um ensino muito popular. É bem assim a questão da prática mesmo. E o professor lá dentro, ele é visto como mestre, né? E assim, o seu aluno, ele pode mais pra frente virar professor, né? É isso que eu entendi, professor. Ixi, não tô te ouvindo, professor. Isso, eu quero ouvir bastante... eu tinha botado no mudo. Eu quero ouvir bastante opinião, que eu quero ver as nossas visões do que é o conservatório. Vivian, se tu quiser, vai lá. Você está conseguindo me ouvir? Sim, pode falar. Obrigada. Eu acredito que o conservatório ele visa um ensino musical mais prático. Não restrito à música erudita ou popular. Eu acho que essa parte é mais da intenção do aluno. E também... Deixa eu só te interromper. Tá dando um eco. Tu tá com 2 janelas abertas aqui. Tem como sair? Tem como eu entrei em 2? Deixa eu te expulsar aqui, uma delas. Pronto, fala agora de novo. Oi, tá me ouvindo com eco agora? Melhor. Ai, que bom. Eu não sabia, eu achei que era só no meu celular. Então... Pois pode continuar. Eu acredito que o ensino musical dentro dos conservatórios, eles sejam com um intuito mais prático. Porque quando a gente está na academia, ele é um estudo prático, mas também é muito teórico, porque a gente entende como nós vamos construir a prática. De onde vem o que nós estamos fazendo?
de historicamente, ou, sei lá, qualquer coisa que ele explica um contexto muito mais amplo, diferente do conservatório, onde um aluno entra lá, ele não quer saber da onde que veio a partitura, ele não quer saber por que ele está estudando aquele método, ele quer aprender o que ele está lá. Então, se é um aluno que quer fazer aula de violão, ele quer um resultado para que ele toque violão. É diferente de quando a gente entra na faculdade, né? Que a gente quer saber como fazer, por que fazer, de onde fazer. Então, para mim, o ensino conservatorial é um ensino que vise mais a prática. E sobre aquele viés de erudito popular, é questão de intenção do aluno, né? Do que o aluno quer aprender, qual, né? E também o professor interfere muito nisso, né? Qual é o viés do professor, de onde aquele professor veio, o que ele explica melhor. Por exemplo, o meu tio, ele é formado em música, né? E hoje ele dá aula em conservatório. Ele não dá aula de violão clássico, ele só dá aula de violão popular. Então, os alunos que querem aprender violão popular vão com ele, mas os alunos que querem aprender violão erudito vão com outro professor. Então, essa questão de estilos é muito de professor e aluno, mas o ensino eu acho que é isso, algo que visa somente a prática. O conservatório que esse teu tio trabalha é aquele ali, no Goiabeiras, perto do Goiabeiras, não? Não, é lá no centro. Tá, já vamos entrar nessa questão do nome conservatório e da inserção da música popular no conservatório, mas bacana isso que tu diz. A Nathalie está ali dizendo no chat, né? Um nome conservatório, um ensino que, por mais informal que seja na didática, é clássico formal no sentido de conservar a arte clássica. Acho que conheço pouco de conservatório, mas também penso que seja voltado mais para a prática. Ok, fala aí, Lívia. Não, me desculpa, meu celular deu um pau aqui. Tem como bloquear o meu áudio? Eu não consigo bloquear meu áudio. Ok, botei no mudo, mas depois tira, qualquer coisa avisa no chat. Tá? Eu estou vermelhinho aqui, não sei se a qualidade vai ficar boa. Quero ouvir... Tá dando travando. Tá travando? Tá ok ali, ok. Yasmin, quero te ouvir. Thalita, escreve no chat tuas impressões. E a Nathalie, se depois quiser abrir o áudio, senão a gente já conversou, ela já botou ali as práticas, as percepções dela. Vamos lá. Professor, você ouviu um áudio do fundo aqui, que eu estou em 2 aulas, tá? Coisa linda. O que eu sei, eu não estudei em conservatório, né? Uhum. Mas o que eu sei de conservatório é o que as meninas falaram, né? Que é mais a prática mesmo. Mas também depende do conservatório, porque eu já vi relatos de professores que estudaram em conservatório que era muito, muito formal o ensino. Não era só, tipo, ensino da prática, tipo, de como tocar o violoncelo, mas também era, tipo, de você aprender sobre o repertório e tudo, entendeu? Mas eu acho que é mais o conservatório, tipo, lá de fora da Europa, entende? Porque eu vi relatos. Mas, assim, eu não tenho experiência com conservatório para falar, tipo, que eu tenho vivência disso, eu já vi. Ok. É bacana que ninguém aqui falou que tem experiência em conservatório, até porque Cuiabá não tem um conservatório como tal, né? Tem escolas de música que se chamam conservatório, mas na realidade não. O que a gente quer falar sobre conservatório, né, quando a gente fala de ensino conservatorial, e isso dá para entender assim nas entrelinhas dos textos que estão lá de leitura, é que não necessariamente tu precisa ter a instituição conservatório para ter um ensino conservatorial. Né? A gente pode ter uma maneira conservatorial de dar aula sem estar dentro do conservatório. Né?
Então, deixa eu ver o que a Thalita colocou ali. Pelo que entendi do texto, o conservatório é um modelo mais conservador nos repertórios, geralmente ocidentais, comumente europeus, mais padronizado, com estruturas mais engessadas. Ok, vamos começar pelo nome conservatório, né? Conservatório pode estar vinculado com a palavra conservar, né? Conservar uma certa maneira, conservar uma certa arte, conservar como é que eu posso botar isso em palavras? Uma didática, uma coisa assim, né? E o conservatório, ele vem originalmente dos modelos europeus, né? Italiano, francês principalmente, e chegam no Brasil importados. Isso a gente vai falar um pouquinho da herança depois. Mas o ensino do tipo conservatorial tem algumas características, né? O Marcos coloca algumas lá no texto dele. Eu vou compartilhar aqui a tela do texto. Aqui. Né? Tá de bom tamanho para todo mundo aí ver? Vocês me digam. Professor, eu vejo pelo celular, então tá muito pequeno. Melhorou? Eu não melhorar. Qualquer coisa também, se conseguirem abrir o texto, né? Ou vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente, eu vou copiar isso daqui. Tava dando para mim ver. Eu vou copiar e colar no chat. Ah, tá. Beleza. Mas aí que não vai dar para te acompanhar, né? Agora. Não tem problema, a gente vai falando. Eu vou tirar aqui a compartilhamento de telas, você não ter que ficar dando zoom, etc. E a gente vai comentando, tá? Aí tá o que o Marcos fala lá no texto dele. Mas vamos fazer a seguinte reflexão. E enquanto a gente faz essa reflexão, eu vou pedir para vocês pensarem nas suas próprias aulas de música, tá? Como estudantes. Em qualquer lugar que foi, né? Seja conservatório, não seja conservatório, tá? Em primeiro lugar, vamos ver. Quando ingressou, procurou o que na aula de música? Alguém aqui fez aula de musicalização ou partiu direto para canto e instrumento? Pode falar. Legislação? Musicalização. Eu fiz, professor. Tu fez musicalização, Yasmin? Fiz, aí depois eu... Deixa eu baixar aqui a Pro. Eu fiz musicalização e aí depois eu fui para o instrumento. Então, a Yasmin e a Nathalie passaram pela musicalização primeiro e são exceções, né? Geralmente, cada vez mais já tem mudado isso, mas geralmente vai direto para o instrumento. A Evelyn coloca eu também, mas eu também o quê? Musicalização, eu também instrumento. Meu primeiro instrumento foi órgão. Ótimo, bastante gente que passou pela musicalização, mas foi bem breve, adorei essa. E essa musicalização que a gente passou, foi uma musicalização, vamos entender o som, ou essa é a partitura? Essa é a partitura. Uhum. Se você vem de uma infância com musicalização informal, conta. Eu estou pensando agora nas coisas mais formais, Lívia. Assim, quando a gente parou para ter aula de música, sabe? Agora vou ter aula de música. Nesse aspecto. Pode falar. Eu não tive essa musicalização. Eu já entrei direto no órgão com 5 anos de idade. E já fui fazendo leitura de acordo com o que era me passado. Então, vou pegar essa fala da Pamela aí que o pessoal está escrevendo ali no chat, né? A gente pode entender
que mesmo que teve musicalização, a primeira coisa que tinha que aprender, seja na musicalização, seja no instrumento, além de aprender a técnica do instrumento em si, era ler a partitura. É isso que a gente pode chegar no denominador comum? Isso, para mim é, professor. Né? Já seja aprender a partitura para depois tocar um instrumento, ou aprender a partitura enquanto está aprendendo a tocar o instrumento. Né? Pode ser os dois processos paralelos. Tu pode aprender a partitura sem saber tocar um instrumento, sem necessariamente tocar instrumento. Aqui não tem ninguém de banda, de fanfarra, banda marcial. Banda de fanfarra e banda marcial, tem muitos, inclusive muitos conservatórios também. Tu tem que passar por 1 ano, 2 semestres, 2 anos de teoria musical antes de pegar no instrumento. Tem que aprender teoria, solfejo, etc., para poder só depois, pegar no instrumento. Né? Isso é muito comum em Minas, é muito comum no Ceará, é muito comum no interior de São Paulo, onde tem banda de fanfarra, onde tem banda marcial, isso é muito comum. A Yasmin queria falar. Já esqueceu? Eu esqueci que eu ia falar, mas eu ia falar... Peraí. Não sei se dá para ouvir o áudio do professor falando aqui também. Dá para ouvir. É que eu tô numa aula do encontro de violoncelo, aí eu tô assistindo a aula do senhor. Mas eu ia falar que quando eu tive a musicalização, foi os dois paralelos, entendeu? No instrumento que eu comecei com teclado, e também, tipo, musicalização, entendeu o som, isso aqui é mais grave, isso aqui é mais agudo, entende? Aí depois que eu larguei mão do teclado, que eu não gostava, mas tipo, foi bom pra mim porque eu tive uma noção mais ou menos, né? Aí depois eu fui a entender mais a teoria. Enfim, não sei se o senhor entendeu o que eu falei. Tá, entendi. Foi um caminho um pouquinho inverso do que a gente está falando, mas ok, são caminhos também. Esses pontos que eu quero chegar, os caminhos que a gente teve. Na parte teórica, de acordo com o desenvolvimento, o professor já introduzindo o instrumento. Sim, ok, Nathalie, é bem isso mesmo, e é sempre voltado para a partitura, né? Já seja no instrumento, com o instrumento ou sem o instrumento. A Pamela quer falar? Rapidão, que você citou a questão da teoria musical, né? No conservatório, né? Do pessoal que teve que ficar 2 anos estudando para depois, em si, pegar no instrumento, né? Eu passei pelo órgão, depois eu fui pro piano, por último o teclado, e o canto, mesmo hoje sendo o meu instrumento principal, foi o último que eu estudei. E sempre tinha um embasamento da teoria musical, mas muito superficialmente, no sentido assim, de muito básico, né? Eu entendi isso quando eu entrei na faculdade, na graduação, em 2017, e quando eu participei do projeto de extensão do curso preparatório de música, né? Que a gente tinha que dar aula de teoria musical, né? E, assim, a princípio, quem daria a prática instrumental do projeto da extensão seriam os professores, e acabou que não aconteceu isso, e os próprios alunos que estavam destinados para dar teoria agregou na prática. E, assim, muito superficialmente, o que foi, assim, basicamente o que eu estudei dos 5 aos 18, tendo professor particular, pagante, seguido durante esse período. O que eu estudei? Nota musical, figura musical, pausa de figura musical, compasso simples, acordes, né? As expressões de tríade, de campo harmônico, nem intervalo melódico, intervalo harmônico, eu sabia o que era. Quando você fala de segunda, terça, quarta, quinta, até a oitava justa, esses intervalos eles não foram estruturados, assim, porque eram envolvidos mais a prática, né? Vai lá, peraí, qual que é o acorde de Dó maior afamado? Dó, Mi, Sol. Sol maior, Sol, Si, Ré.
dedo 1, 3, 5. Mão esquerda vai ser invertido, né? O Sol vai tocar com o dedo 5, o Mi vai tocar com o dedo 3 e o Dó vai... Não, o Dó vai tocar com o dedo 3 e o Mi com o dedo 1. Aí, mão direita faz o arpejo. Ou trocado, a harmonia na mão direita e baixo na mão esquerda. Então, assim, o que eu estudei diretão, né, dos 5 aos 18 foi isso. Muitas coisas eu patinei na percepção dentro da graduação por causa dessa falta de estrutura, né? Porque eu não sei como que seria o conservatório, mas o que eu tive eu não estruturou e eu senti bastante falta quando eu entrei na graduação. Uhum. Fala, Evelyn. Bem isso que a Pamela falou mesmo. Às vezes eu vejo isso mais como uma pressa de aprender o instrumento e acaba que pulando essas questões que a Pamela falou, né, que eu também não aprendi isso, né? Então, assim, acaba que deixando de lado algumas coisas fundamentais que lá na frente acaba que a gente tendo que retornar para trás para poder aprender, né? Isso que eu acho. Ok, deu uma travadinha, mas deu para escutar bem o que estava querendo dizer. Então, aqui tem um toque, um foco também na parte técnica, né? Que é o S do clasp do Swanvik. A Yasmin não entendeu, porque tu tá vendo duas coisas ao mesmo tempo, mulher. Não, mas a Evelyn falou que ela concorda com a Pamela, né, que tem esse foco, a vivência dela também reproduziu esse foco, essa questão da não estruturação do conhecimento teórico. Antes da gente só continuar a próxima característica, né, eu estou trazendo aqui para a gente problematizar e entender. Em nenhum momento, durante o semestre inteiro, eu vou dizer para vocês qual é a melhor maneira de se ensinar e aprender música. Isso não existe. Tá? O importante para a gente aqui nessa disciplina e todas as outras disciplinas de educação musical é entender que existem várias maneiras de ensinar e aprender música. Todas elas são válidas, algumas funcionam com determinado público, outras funcionam com outro tipo de público, tá? Mas é importante a gente conhecer a maior variedade possível, tá? Thalita gostaria de problematizar. Ok. Então, a primeira característica que a gente está falando. A Nathalie falou alguma coisa lá no grupo. Deixa eu só ver. Ela está falando que a internet. E é isso mesmo. Mas depois fica gravado qualquer coisa. Alô? Ficou mudo. Acho que a internet dele caiu. Eu vou lá botar no cabo para melhorar minha conexão. A minha aqui também hoje está horrível.
E aí, melhorou a qualidade agora? Sim, tá no verdinho Ótimo. sua conexão. Eu botei no cabo agora, porque o cabo não tem mesa para poder apoiar. Então eu seguro aqui num banquinho. Bom, vamos lá. Então a gente estava falando, a primeira coisa é entender que são maneiras, né, diferentes dos processos de ensino-aprendizagem e que daí nenhuma nem outra são melhores. O que acontece? Acontece que o modelo que vem do conservatório, isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante, o modelo que vem do conservatório é um modelo que vem com uma coisa chamada colonização. Então, tudo que vem com essa ideia de colonizar, que vem de fora, sendo o que vem de fora melhor, dá essa ideia de elitismo. Então, muita gente tem a percepção que só essa maneira é a maneira correta e a melhor maneira de aprender música. Quando a gente sabe que, em primeiro lugar, a gente tem vários conceitos de música, tem várias músicas ocorrendo e que cada uma, né, tem a sua maneira de ensinar e aprender. Então, o modelo de conservatório parte bastante da partitura, né? Olha lá, vou pegar aqui de novo aquele videozinho, vou botar ele aqui de novo para a gente, compartilhar o vídeo do YouTube. As aulas de violino demandam do aluno muito... Olha a partitura aí e olha a menina do piano. Do aluno muita atenção e dedicação. Jonatas toca 4 anos e conta... Olha essa outra figura aí atrás dele, já vamos falar disso. Foi amor à primeira vista pelo instrumento. Já Ana Beatriz, de 16 anos, passou mais da metade da... Para onde é que está olhando o... Deixa eu achar aqui a parte... Beatriz... Ai, passei. Já Ana... Onde é que está o olho dela? Na partitura. E se não está na partitura, onde é que está o... Beatriz, de 16 anos, passou... Beatriz, de 16... bom, estou tentando... mas tá aí. Se não está na partitura, está no dedo. Na parte técnica. Né? Nas mãos, exato. Não só no dedo, nas mãos como um todo. Na parte técnica. Tá? Então, aí a gente tem 2 elementos do ensino do conservatório. O foco na partitura. A partitura é da onde sai o som. Não é o instrumento, é a partitura. Tá? Sem a partitura, um ensino de conservatório não acontece. É difícil pensar num conservatório onde o pessoal simplesmente escute e reproduz aquilo que está escutando. Tá? Isso é uma coisa. E a parte técnica, que leva para uma coisa que é quem é o músico formado pelo conservatório. Né? Vamos pensar o seguinte, exceto o pessoal daqui que começou na igreja, que tinha uma função, né? A música aí tinha, o processo de ensino-aprendizagem musical tinha uma função de tocar nos cultos, tocar na missa, tocar nos ritos, etc. Geralmente, que tipo de músico a gente que está formando? O que vocês acham? Repete de novo a pergunta, professor. Quando a gente fala desses contextos de conservatório e dessa aprendizagem de conservatório, qual é o tipo de músico que está formando? É um músico para tocar em grupo? É um músico para tocar sozinho? É um músico para tocar peça difícil? É um músico para tocar rápido? É um músico para tocar... Que tipo de músico a gente está falando? Eu acho que mais estilo quando você pensa em música de câmara, né? Que tem que ter a timbragem de todo mundo junto
Porque se você pensa na liturgia, por exemplo, seja no culto católico ou no cristão, enfim, a liturgia é o quê? Tem alguém que dirige essa liturgia, que vai ser o padre ou o pastor, né? E durante essa liturgia vai ter uma banda por trás ali que vai fazer alguns momentos dentro da liturgia. Então precisa ter sintonia, precisa ter harmonia ali, que existem coisas que elas fogem do roteiro na hora da liturgia, mesmo que exista uma programação ali, então assim, tem que ter uma certa intimidade. Eu penso no modelo conservatório, não sei se mas o que eu imagino, mais pensando na música de câmara, né? Que não é um que sobressai, são todos fazendo junto. Tá. Vou problematizar mais, porque existe a prática de música de câmara no conservatório. Existe, porém não é o foco, né? Vamos pensar primeiro nos coralistas, por exemplo, né? Nos cantores. O cantor que se forma na UFMT é um cantor para cantar em coral ou é um cantor para ser solista? Para ser Meninas solista. cantoras. Solista. Para ser solista. O violinista formado na UFMT, que também vem de conservatório, é um violinista para tocar em orquestra ou é um violinista para ser solista? Subentende que para ser solista também. Um pianista, apesar da gente não ter formação em piano na UFMT, é um pianista para ser acompanhador ou é um pianista para ser solista? Todos os modelos solistas. Todos os modelos solistas. Esse é o ponto principal. Bingo, chegamos. O conservatório, o modelo de conservatório, ele quer formar músicos solistas e virtuosos. Né? Um conservatório, vocês não vão encontrar nenhum lugar que siga o modelo de conservatório como tal, onde tu vai ter um cara, um violinista, que vai ter aula, não, vamos tocar essa peça da música de câmara na aula de instrumento. Não, tu vai tocar o Paganini XYZ, porque esse Paganini é o que vai te dar desenvolvimento virtuoso e não importa que o acompanhamento esteja acontecendo. Tem aula de música de câmara? Tem, mas ela ainda é, digamos, hierarquicamente, ela não é tão importante quanto a prática solista, né? A mesma coisa os cantores. Os cantores, ok, tem aula de canto coral? Tem, mas hierarquicamente é mais importante a performance solista de canto. Yasmin levantou a mão, fale lá. Deixa eu baixar aqui. Eu falei, né? Eu acho que solista, porque assim. Eu esqueci o que eu ia falar, professor. Deixa eu falar, depois eu lembro. Tá. Mas é solista, porque assim, aqui no Brasil não tem, uma pessoa que vive fazendo sol, tipo, esqueci a palavra, mas acho que o senhor entendeu. Não, mas assim, tipo, faz um negócio aqui em orquestra, faz um não sei o que ali, entendeu? Toca, é espala de algum lugar, é professor de algum lugar. Eu, falo pro violoncelo, né? Que é o meu instrumento. Eu penso em ser solista, mas aqui no Brasil não tem como. Aí lá fora também ninguém é 100% solista, entende? Então, eu acho que o modelo do conservatório, ele é formado ele forma a pessoa para ser solista, né? Para não, tocar em conjunto. Eu sei tocar em conjunto, mas a minha prioridade é fazer um solo acompanhado de uma orquestra, ou um solo sozinho acompanhado no piano. Exato. No piano. Um solo sozinho. E assim, todo mundo aqui já tocou e já cantou em grupo, né? Tem coisas que a aula de instrumento, cara, não dá conta do grupo. Aquela audição que tu tem que ter do que o outro tá fazendo, aquele olharzinho que tu dá, aquela entrada, aquela respiração para o outro entrar, né? Isso tudo, a gente não tem essa formação, e não é só no Brasil não, tá? É em vários lugares também, né? São poucos os lugares, por exemplo, que tem uma carreira
para formar músicos de orquestra, de grupo, pianista acompanhador, etc. Própria também composição, né? A gente talvez não tenha tanta essa noção porque não tem ninguém aqui da composição, mas a composição no Brasil se ensina a composição de música acadêmica, música de concerto. Não se ensina na universidade como fazer um jingle. Não se ensina na universidade como fazer uma música popular, uma canção. Não se ensina, porque isso é menor na tradição de conservatório. Tá? Que eu acho um erro. O que é? Polemizar. Eu acho isso um erro. Mas, pelo menos, eu também acho isso horroroso. Eu fiz composição e acho horroroso, porque eu fui ludibriado pelo meu perfil de egresso do curso que dizia lá, não, vai poder compor canções, jingles, propagandas de rádio, essas coisas. Eu fui ludibriado. Eu fui enganado. Jogaram a isca, eu mordi o anzol e... Não tem aquela aula que eu falei assim, que não adianta nada a gente ter o canudo e não saber fazer dinheiro? Uhum. Eu não vou lembrar o contexto, mas o que eu quis dizer com isso? Por que eu discordo? Porque entrando na universidade, hoje, gente, eu como solista, eu me desenvolvi vindo de um contexto de um todo, vindo de um canto coral que tinha 50 vozes, vindo de uma banda que tinha não sei quantos instrumentistas, fazendo um solo, sendo solista numa canção onde existiam 100 vozes atrás de mim, cantando uma coisa totalmente diferente. Então, assim, eu me desenvolvi pensando como solista, vindo de um todo, do grande. Porque eu acho assim, para mim funcionou o grande primeiro, e aí eu fui entendendo as vozes, eu fui entendendo os contextos, eu fui entendendo como que funcionava, e aí eu fui criando uma percepção sonora em relação a isso, e coisas que não funcionavam, porque assim, eu acho assim, o músico, ele mostra quem ele é fazendo, não é falando. Tem muita gente que fala demais, entendeu? Se posta de um jeito, mas aí na hora que ele vai mostrar a arte dele, aí você fica, uai, por que não tem toda essa personalidade na arte dele, né? E aí eu me desenvolvi mais vindo desse contexto. Por isso que eu discordo, né, esse ensino que volta primeiro, porque eu acho que mexe com... Você tem que desconstruir muita coisa, você tem que mexer em ego, você tem que mexer em brilho de pessoas, né? E vindo do grandão, onde eu não podia, eu tinha que timbrar minha voz com as outras pessoas, eu não podia me destacar. Então, quando eu tive a oportunidade de solar, aí foi diferente para mim. Uhum. Entendi. Não, mas é isso mesmo. Até depois eu vou compartilhar com vocês uma palestra que o Luiz Ricardo Queiroz deu ontem ou ontem, para o pessoal da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ele discute um pouquinho disso com relação ao currículo, né? Bem bacana. Eu gosto muito dele, a gente se dá super bem e a gente tem uma afinidade de ideias bacana e ele é um cara que pensa fantasticamente bem. Bom, então vamos lá. Foco na partitura, primeira coisa. Foco no virtuosismo e no instrumento solista, né? E também da partitura vai para o som, né? Depois, a gente tem ainda a questão lá, quem é que estava acompanhando os alunos no videozinho? Vamos lá ver de novo. Os professores, né? As aulas de violino demandam do aluno muita atenção e dedicação. Jonatas toca há 4 anos e conta que foi amor à primeira vista pelo instrumento. Já Ana
Que eu vi, e nem o vídeo também. Quantos estudantes tem? Todos que... O aluno, muita atenção. Toca, eu acho muito bonito o instrumento. Eu achei o violino desde a primeira vez que eu vi, eu achei ele que ele... Desde criança, eu gostava muito de desenhar. Ah, Então eu não. escolhi o curso de Os desenho, artbooks. para além de desenhar, eu poder melhorar. Quantos professores? Eu acho que o conservatório, como uma escola pública, Professor, ela já tem essa necessidade. Quantos alunos a gente via nessas aulas? E um professor. A gente não tem nesse modelo, nessa prática baseada no conservatório, uma aula de grupo, uma aula coletiva. É sempre o que a gente chama modelo tutorial. Ou o Marcos, ele também usa uma outra expressão ali em cima, bacana. Deixa eu achar aqui. Moldes do ofício medieval. Né? O professor entendido, mestre do ofício. Eu não sei que essa cara que a Thalita tá fazendo, não sei se é para nós ou para outra pessoa. Ela tirou a câmera porque ela viu que eu olhei. Ah, genial. A gente tem esse ensino 1 para 1. Não tem o ensino de grupo, ensino coletivo, né? Ensino coletivo, o Brasil ele tem uma metodologia específica. O Brasil é super avançado nessa coisa do ensino coletivo, então tem isso. Para não ver as caras e bocas que faço aqui. Mas daí eu fico tão sozinho aqui, gente, se vocês não abrem as câmeras. Eu estou agradecido com a Thalita e com a Yasmin, que estão ali. Acho tão mais bonito. Oi, Pã, obrigado. Vocês não são obrigados, né? Mas é só porque devo menos sozinho. Eu acho que a Diz. cara que a Thalita fez foi porque travou. Pode ser. Então, a gente tem esse ensino tutorial, né? O que a gente poderia pensar que é uma coisa bacana, porque daí o professor dá uma atenção mais individual para o aluno, né? Vai fazendo as suas aulas conforme as necessidades. Isso, de certa forma, acontece. Porém, não é assim geralmente que a gente vê. Porque daí o que acontece? E daí eu acho que todo mundo já passou por aqui. Não importa quem seja o aluno, o repertório e o método didático, o livrinho que põe lá na frente é o mesmo para todo mundo. Alguém já passou por alguma coisa diferente disso? Eu não sei se a Lívia... O professor cortou a pergunta, faz de novo. O que eu perguntei foi, o que eu falei foi, a gente tem um repertório e um método específico para todos os alunos que chegam. Não é necessariamente, fulaninho vai ter A, ciclano vai ter B e beltrano vai ter C, conforme as suas necessidades. Geralmente, segue um mesmo padrão, especialmente em níveis iniciantes e médios, né? O nível um pouquinho mais avançado vai individualizando cada vez mais, mas geralmente começa assim, né? Alguém teve alguma experiência que seja diferente disso? Ou também passaram por isso de chegar e o professor dá o mesmo método, a mesma coisa? Essa é a pergunta. Geralmente é isso. Geralmente o que acontece é isso, né? E isso é o que acontece diferente na aprendizagem formal. A gente vai entrar nisso, mas por isso que a gente está botando as características. Lívia, e talvez seja esse um dos motivos que faz que o ensino conservatorial esteja sendo foco de estudos reflexivos e críticos. Também, e tudo que tem a ver também com as tradições, né? As tradições educacionais, não só da música, de tudo, né?
E daí a gente chega numa outra coisa. Quem é que escolhe as músicas para o aluno tocar? O professor. O professor. O professor sempre. O aluno, de vez em quando o professor é um pouquinho mais antenado, tem uma liberdade de sugerir, tô a fim de tocar essa peça. Né? E geralmente essa peça seja mais ou menos dentro de uns moldes possíveis. Eu trabalhei numa escola, trabalhei não, eu era parte de uma orquestra numa escola Suzuki aqui em Porto Alegre e tinha inserção de músicas que não fossem do repertório Suzuki. Claro que tinha, mas daí era trilha sonora do Harry Potter, porque é fácil do ponto de vista musical, porque é só pegar a melodia. Tan, tan, taran, tan, 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 tan. Não era uma música que estava na rádio, era o Harry Potter. Era a trilha sonora do Piratas do Caribe, era alguma bossa nova que já tinha lá no songbooks da bossa nova. Não era nada, era tudo que partia da partitura. Não era nada que necessariamente ligava o ouvidão e vamos tirar a música. Tá? Eu acho que antes da Yasmin, acho que alguém ia falar alguma coisa. Não? Então, Yasmin, fale lá. Hoje eu tô muito comunicativa. Acho digno. Vai lá. Eu lembrei que quando eu comecei violoncelo, me botaram pra tocar Coldplay. Aquela música. Tan, 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 tan. E eu só fazia isso, sabe? Era muito fácil a música inteira. Uhum, Viva la vida, exatamente. Uhum. E o que o senhor falou, né? Que a gente, tipo, bota a gente pra tocar coisa fácil. E aí, quando eu quando eu fui pra corda toda, por exemplo, eu só fiquei no método Suzuki, sabe? Não saí. E, tipo, geralmente, quando você vai pra orquestra, assim, aí você começa a ver repertório de orquestra e tal, mas eu, tipo, só fiquei no Suzuki e só. E alguns métodos, entende? Quando eu tava na outra, era, tipo, botava a gente pra tocar Coldplay. Não sei se a Britney, ela estudou junto comigo. Uhum. A gente começou juntas. Então, tipo, ela ficou mais tempo lá, ela sabe falar, né? Mas eu, tipo, por exemplo, fiquei pouco tempo, eu peguei essa fase, tipo, de tocar Coldplay, essas coisas, e depois eu saí e fiquei só no método Suzuki mesmo, e nesses métodos, tipo, até eu não sei tocar Harry Potter, professor. Uhum. Daí muita coisa que a gente quer tocar, a gente acaba não aprendendo, né? Uhum. E outra coisa que eu nem ia falar também... como estudar para tocar, a gente acaba só pegando aquele repertório que está ali, dado pelo professor, ou no caso também, quando entra na orquestra, é o repertório escolhido pelo regente. Sim, e outra coisa que eu ia falar é que, geralmente, tipo, uma coisa minha mesmo, sabe? Quando eu comecei a tocar violoncelo, eu queria tocar até hoje quero tocar, mas eu queria tocar o primeiro movimento de Lá menor, de Sunshine. Uhum. O senhor sabe qual que é? Não. É no movimento para violoncelo. Eu queria já começar a tocar essa música, sabe? E tipo, a gente não tem noção, primeiro, de que tipo, a gente tem que passar por um processo todo. Já pensou se eu começasse com essa música? Uhum. Entende? Tipo, no violoncelo, não sei nem pegar no arco direito. Aí eu vou lá e começo a tocar, assim. Geralmente, tipo, a gente é meio sem noção, né? Quando começa a tocar. Por isso que o professor vai lá, não, toca isso aqui, depois você toca o que você quiser, entende? Vamos primeiro entender a técnica, vamos entender como que funciona, como que funciona o todo, a música, entender a teoria primeiro, para depois você pegar algumas músicas mais difíceis, né? Eu acho que olha o que tu falou. Vamos primeiro entender a técnica e a teoria para depois pegar a música. Também. Né? Parece que a gente primeiro tem etapas que não necessariamente vão ser assim, mas tudo bem. Vai lá, Evelyn.
eu acho que isso acaba colocando a gente assim, numa zona de conforto, né? Porque a gente fica só naquele negócio fácil, 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 e acaba que não saindo daquilo, né? Comigo também é desse jeito. Eu tô aprendendo muita coisa nova agora também. Eu saí daquele negócio de aqueles métodos, só aqueles métodos, né? Sendo que tem muitos outros métodos para a gente aprender, músicas mesmo que eu ainda quero aprender a tocar, né? Então é isso, a gente aprender a sair dessa zona para a gente poder aprender a criar, compor, né? É isso aí. Muito bem. Então, e esse repertório ainda é o Marcos fala lá de música erudita no texto dele, né? Eu gosto de falar, e ele fala música erudita europeia. Eu prefiro um termo utilizado que é música do período de prática comum. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Geralmente abarca romantismo, barroco e classicismo. Tudo que vem antes, tudo que vem depois, não serve. Tá? Então, geralmente é mais ou menos isso. Se a música mais antiga não funciona, se a música depois não funciona, e a música do período de prática comum também pega outros compositores também que não são europeus, né? Como os estadunidenses, alguns canadenses, etc. Ou músicas que foram feitas fora da Europa, mas com aquele caráter, aquela coisa parecida com a Europa, né? Vamos ver. Bom, eu acho que é isso nas minhas anotações das características. Então, vamos relembrar. O foco no solista e no virtuosismo. Primeiro a teoria, depois a prática, ou a teoria a serviço, a teoria está ali não a serviço, mas não está a serviço da prática, mas ela está mais importante que a prática, muitas vezes. Ensino tutorial, 1 a 1, né? Um professor para um aluno. A partitura é essencial. Se aprende a ler a partitura, mas não se aprende a escutar o som. E esse repertório do período de prática comum. Agora tem uma característica extra que não é assim, é uma coisa, percepção minha, que eu vi muito na minha tese, na minha pesquisa do doutorado, né? Que tem a ver com o conservatório, que tem a ver com os processos de escolarização de maneira geral. Errar. O que acontece se tu erra quando tu tá tocando? Finge que não errou e continua. Tem gente que errou e continua. Mas assim, no grupo ali ou sozinho o senhor fala? Estudando sozinho? Vamos dizer, tu foi lá, estudou toda semana, né? E chegou pro professor e apresentou e errou. Toca pra frente, passa por cima ali. Por exemplo, comigo era assim, né? Improvisa. Ótimo. Alguma coisa. Ótimo. Essa é uma visão que a gente tem agora e está mudando. Porque o que acontecia antes? Errei, é a pior coisa do mundo. Não se pode errar. O fazer, ter algum erro, executar algum erro é a pior coisa que pode acontecer. E daí o professor quer que o aluno chegue com a aula, com a música pronta, feita sem nenhum erro, e ele não faz nenhum trabalho. Então, no ensino conservatorial tem um pouquinho dessa visão, já quebrou muito, né? Mas ainda tem um pouquinho dessa visão de que não se pode errar. O erro é a coisa mais condenável da face da Terra. Eu sempre digo, eu quero que vocês errem, porque é a partir do erro que eu consigo trabalhar com a aprendizagem de vocês na disciplina de percepção. Porque o erro, para mim, eu desejo que você... eu não desejo uma coisa malvada assim, que eles errem, Não, eu desejo que tenha o erro, porque a partir do erro eu consigo trabalhar coisas mais específicas. Tá? A Pamela e a Yasmin estão com a mão levantada. Não sei se... Yasmin, quer falar? Pode falar, Pamela. Não, só porque estava ali aparecendo, mas se não tem, não tem, sem nenhum problema.
Não, eu ia falar que eu vou dar um testemunho aqui agora. É que quando eu comecei a estudar violoncelo também, eu tinha muito disso. Coitada da Sol, porque a Sol sofreu comigo. Ela, tipo, quando eu estudava, eu tinha que, tipo, na minha cabeça, eu não podia errar de jeito nenhum, entendeu? Se eu errasse o tempo de uma nota, eu ficava muito irritada, eu saía da aula brava, entendeu? Porque eu errei aquela nota. E aí, tipo, quando, tipo, eu tô... Desculpa, continua. Eu tava falando que, tipo, eu tava na aula, não podia errar, entendeu? Eu ficava muito irritada. E eu ainda fico. Teve uma vez que a Sol até colocou o som do mar no meio da aula, pra mim, tipo... uma terapia mesmo, eu conto pra todo mundo. Porque foi uma terapia mesmo essa aula pra mim, porque eu ficava muito irritada, eu não conseguia, quando eu errava ou desafinava, entende? E aí eu trabalho isso e ainda tô trabalhando isso, entende? Aí, tipo, um recital, por exemplo, que eu fico muito nervosa, aí você erra o tempo de uma nota, você esquece uma nota, a bola pra frente, entende? Antes eu parava, aí eu tinha que começar de novo, entende? Então, assim, foi uma coisa que eu fui construindo, né? Uma coisa que eu fui me corrigindo. Ótimo. Isso é bom porque a gente fica com essa maneira de sempre operar e dizer, não, eu errei, tá ruim. Não, o erro também faz parte do aprendizado. Né? Então, essa é uma característica boa. Bom, Lívia está dizendo o que faz com que o fazer musical se torne a longo prazo uma prática exaustiva, exatamente. Essa busca de uma perfeição no momento de construção do aprendizado pode tirar o prazer de simplesmente fazer música. E muitas vezes a gente acaba não fazendo música, a gente acaba só tocando notas, né? Ou cantando notas, sem fazer música. Bom, outro ponto que eu tinha aqui é a herança eurocêntrica, mas isso daí a gente já conversou, né? E a gente tem essa característica do conservatório, e essa característica do conservatório, a gente chega e tem ela em lugares que não são conservatórios. E a gente vai focar agora nas universidades, e vocês são frutos desse conceito, né? A Pamela o quê? Pode falar, Pamela. Pode falar. Essa questão do errar, né, está sendo comentado nos estudos, né, mas eu tenho experiência de errar valendo, né, por exemplo, no meio de um solo, o playback desliga, e você tem que fingir que não está acontecendo nada, e terminar a capela, né, linda, maravilhosa, não aconteceu nada, e tá massa. Outro ponto que foi falado aí é que a gente primeiro, a experiência, botar um pouquinho do curso de extensão que eu participei, que eu vi assim, o tanto que as pessoas têm necessidade de entender as coisas antes de fazer. E às vezes, né, a minha experiência foi, eu fui aprendendo fazendo, e depois que se preocupou com a teoria, então é por isso que não tem tanto embasamento. E aí hoje eu vejo o quanto isso fez falta, porque hoje eu compreendo, e eu trago isso para os meus alunos, que eu quero que ele entenda o que eu quero que ele faça, porque a partir do momento que ele entende, ele faz melhor, do que simplesmente eu falo, ou abre a boca aqui, coloca aqui, você tem que usar a vogal assim, abre a boca desse jeito. Não, ele não é robô. Entende? E assim, eu vejo que as pessoas, elas reproduzem melhor, elas oferecem melhor quando elas entendem o que elas estão fazendo. No curso preparatório de música, gente, eu tive assim, vários perfis de aluno.
a gente tinha um único aluno que era da licenciatura, aluna da licenciatura na teoria musical, era a Thaisa. E as outras duas professoras eram eu e a Luciana, que são dos bacharelados, né? Eu do canto e ela da composição. Eu e a Luciana, a gente não tinha obrigação de fazer o plano de aula, né? E aí, nas nossas reuniões, quem sentava para fazer o plano de aula era a Thaís e o professor Fortunato. E aí, eu e a Luciana estávamos lá para sugerir alguma coisa, mas, assim, não era nossa responsabilidade. Até porque não somos da licenciatura, né? Então, essa obrigação, digamos, que seria do aluno da licenciatura. Mas teve momentos que eu fiz, teve momento que a Luciana fez o plano, que foi o período que o Fortunato estava de férias, enfim. Os alunos questionavam, porque, assim, a gente tinha o plano de aula e tinha que seguir esse plano exatamente do jeito que estava lá. E assim, Pamela é um jeito, Luciana é um jeito e Thaís é um jeito. Todos estavam falando a mesma linguagem, mas eu tenho uma vivência, Luciana. Olha quantos anos a Luciana tem. É uma senhora, né? De 50 anos, gente. Há quanto tempo que ela faz música? Ela tem muito mais propriedade que eu e que Thaisa, né? Eu era a mais nova das três. A Thaisa é mais velha que eu. Mas, assim, cada uma tem uma experiência e traz isso na hora de dar aula. E aí, os alunos questionavam muito os conceitos, porque eles queriam entender. Ah, mas por que chama quarta justa? Por que deu o nome de terça maior, terça menor? Aí você falava assim, nem a gente que é aluna do curso não questionou isso, entendeu? Porque, tipo, recebemos isso como foi passado, e aí, aí eles queriam saber, mas por que chama pentagrama? Assim, coisa tão, né? E aí eu trago isso para a minha experiência dando aula aqui, que se eu tivesse entendido o que meu professor queria, eu tinha reproduzido melhor. Então, eu discordo desse negócio, vamos fazer, depois teoriza. Porque esses anos todos que eu falei, de 5 anos aos 18, que eu tive aulas assiduamente, todos os dias, com o professor, papapá. Aí, dos 18 até os 27 que eu entrei na UFMT, foi eu estudando sozinha. Eu fui uma pessoa nesse período, dos 5 aos 27 anos. Aí eu entrei na faculdade da graduação com 27, aí eu mensurei o que era o negócio. Uai, mas por que ninguém nunca me explicou desse jeito? Né? Porque quando a gente simplesmente reproduz, você não desenvolve como músico, você não... eu não sei nem usar uma palavra para decifrar o que é isso. É quase que um negócio assim mecânico. Eu fazia, tá, beleza, dó, ré, mi menor, lá menor, sol, pronto, fiz. Colocava um pouco da minha identidade, colocava, mas eu não entendia de fato o que é que eu estava fazendo. Então, eu acho assim, a gente tem que entender o que a gente está fazendo, porque a gente faz com mais excelência. Acaba meio que a gente ficando no automático, né, professora? Só reproduzindo aquilo e não entende o que a gente mesmo faz, né? E não tô te ouvindo. O senhor tá falando aí, mas eu tô vendo a boca mexer. Obrigado, eu tinha posto no mudo. Não, exatamente isso. Eu vou comentar ali o que a Lívia falou, que dá esse conceito aí que você estava procurando, e já deixo a Evelyn falar. Que o negócio é o seguinte, a gente tem a parte técnica da música e muitos professores acabam só ensinando a parte técnica. Né? Por isso que a técnica lá no SWAMV está entre parênteses, né? Porque ela não é o principal, ela é alguma coisa que dá um apoio para o resto. E daí a gente faz essa coisa de reproduzir as coisas de forma como a Lívia lá colocou, que foi perfeita o conceito dela, a crítica. A gente faz sem pensar, a gente faz sem problematizar, a gente faz sem pensar. E muitas vezes porque é mais fácil para a gente. Muitas vezes porque como a gente já entende aquela maneira, a gente não gasta fosfato e não gasta ácido fólico pensando em outras maneiras diferentes.
a gente não gasta energia, a gente simplesmente segue o fluxo e nada. Né? É muito importante. E é propósito de disciplinas como essa, botar a gente a pensar e a questionar nós mesmos. Exatamente. Questionar a nossa própria prática. Não quer dizer que semana que vem vocês vão ter uma prática de docente 1000 vezes diferente. Não, mas vocês acham que cada vez que eu, em percepção, vejo com vocês intervalos musicais, vocês acham que eu não fico assim, será que é tão necessário mesmo essa abordagem assim? E fico quebrando a cabeça de outras maneiras para poder trabalhar intervalos? Né? Então, a gente acaba ficando com a mosquinha lá, a pulguinha atrás da orelha, e está sempre querendo modificar e melhorar nossas práticas, né? Já vou deixar espaço para a Lívia. Evelyn, tu queria falar? O senhor não ouviu o que eu disse aquela hora? Ah, tá, não, ouvi. Pensei assim. que tu queria falar algo mais. Não, era aquilo mesmo. Então tá. Lívia, fale. É que eu tô muito feliz com essa aula, muito mesmo, esse assunto me deixa muito feliz. Gosto muito de falar sobre isso. Nossa, eu tô muito feliz, mas enfim. Esse fazer musical acrítico, eu acredito que seja um tema reflexivo não só para nós enquanto alunos, mas também para ser levado para professores, né? Assim, eu digo, não nós que somos alunos ou que seremos professores, mas também para quem já é professor. Porque o professor, ele também deve ter esse papel de mudar essa realidade, sabe? E isso é engraçado, porque eu estava conversando com a professora Bibiana algumas semanas, e eu disse exatamente o teu exemplo como professor. Essa nova metodologia, olhar para as coisas de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, isso é muito bacana, e a gente não vê isso dentro da academia, no dia a dia, né? Hoje a gente estuda sobre didática, mas a gente não estuda essas práticas de didática dentro do nosso ensino. A gente estuda como dá, mas não tendo. Como se fosse uma coisa, como se fosse uma coisa exótica, né? É assim que deve ser, mas a gente aqui não faz assim. Exatamente, sabe? Isso é tão louco pensar nisso, porque nós estudamos para sermos críticos, mas nós somos criados, entre aspas, de forma completamente acrítica, né? Isso em todos os contextos. Dentro do canto, por exemplo, nós, assim, alguém, Bach, né? Bach foi lá e escreveu uma música. Aí alguém, mais ou menos, tentou entender o que Bach escreveu e passou para frente. E aí todo mundo começou a reproduzir daquela forma, mesmo a gente sabendo que não é o que Bach escreveu, já perdeu ali no início, né? Mas eu digo no sentido de que olha só como as coisas são. Nós somos meros reprodutores de pessoas que um dia criaram algo que nem foi real, sabe? Exato. E passa tempo, entra tempo, isso continua e a gente não muda essa realidade. E eu estou muito feliz em estar tendo a oportunidade de ter você agora como nosso professor, para que esses assuntos sejam levantados, para que esses assuntos sejam ditos, e a gente precisa levar isso para fora, sabe? Escrever sobre isso, falar sobre isso, porque só assim a gente vai mudar a história da educação musical. Exatamente. Vou te dar 2 exemplos bem concretos. Vou te dar 2 exemplos bem concretos disso que tu está falando, sabe? Um que eu sempre falo nas aulas de percepção é o seguinte: escala menor tem a primitiva, harmônica e melódica. E tem aquela velha coisa da melódica subir de uma maneira e descer de outra. Analisa nas músicas, não existe isso. A escala menor melódica sobe e desce igual, alterando o 6º e 7º grau. Acabou. E a escala menor é uma só, na realidade, que ela é meio mutável ali. Mas daí tem a escala baquiana, porque sobe e desce da mesma maneira e as outras são menores melódicas. Não, gente, é só olhar as escalas menores, as músicas feitas, as suas melodias, as construções, o 6º e 7º grau vai tá alterado sempre. Quando descer diferente é porque ela foi para uma primitiva naquele momento. É só pega 10 peças, 9 delas vão ser assim. Uma que vai ser subir de uma maneira e descer de outra. As outras 9 vão subir e descer igual. Então, é uma coisa que cai por terra. Outra coisa,
Segundo exemplo bem concreto, estamos no Mato Grosso, o terceiro maior estado do Brasil, parte da região amazônica, com muito indígena. Quem é que teve aula de música indígena? Ou como indígena pensa a sua música? Ou o que é a música dentro do indígena? Não tem. Não tem. E nós estamos no Mato Grosso. Ou seja, não é nem assim uma coisa totalmente estranha. Por isso que eu quero também trazer cada vez mais a discussão da música indígena para dentro da formação do músico. Então, agora no CPEM que a gente vai ter um curso de música indígena com a Magda Pucci, que é uma amicíssima minha e uma pessoa fantástica. Porque não adianta só tentar e ter esse olhar exótico da música indígena feita através dos olhos e dos ouvidos europeus. A gente tem que entender música indígena a partir de como é música indígena para os indígenas, né? Então aí a gente vê que leva a isso, que eu estava falando até com a Magda, num grupinho que a gente tem de discussão sobre esses assuntos. Que é o próximo tema, que tem a ver com a herança disso nas universidades, né? A gente tem que as universidades são extensões dos conservatórios, um pouquinho mais amplos. A Lívia até colocou lá no início do dia que a coisa funcionava um pouquinho mais ampla que o conservatório é muito menos amplo, né? Mas daí, quando a gente chega na universidade, o tipo de música, o repertório, são todos aqueles do conservatório, típicos da prática conservatorial. A gente não tem entrada para música indígena, por exemplo. Por quê? Porque os professores que estão ali, nós, e eu me coloco, não tivemos formação para isso. Eu acho que a única pessoa que se meteu no meio dos indígenas foi o Roberto. Em alguma maneira, o Roberto deve ter ido para o meio dos índios. E talvez o Abel. Né? Eu tive contato com a música indígena de outras formas, mas eu não fui para as tribos, não fui para as etnias. E daí a gente acaba não podendo trazer isso para a sala de aula porque a gente não sabe. Mas daí entra aquela coisa que foi comentada antes, o professor não quer mudar porque é muito confortável estar no lugar. Então, ter que aprender coisas cansa muito, dói muito, né? Aprender maneiras diferentes. O que significa a música de uma maneira diferente que não a lógica tonal de tônica dominante e subdominante. Isso é uma discussão muito bacana. Deixa eu só ver, Pamela, antes que sim, o Oliver tem orquestra, é mesmo. A Nathalie disse assim, penso que se não estivéssemos no meio desse distanciamento, talvez não teríamos a oportunidade de falar sobre isso como essa disciplina na academia. Talvez um trabalho menos abrangente, talvez não estivesse questionando e questionando. Acho que é isso, Nathalie. A ideia é sempre questionar. Talvez não tivesse a oportunidade porque eu estaria com a carga horária lá em cima para poder trazer isso, mas essas discussões eu sempre gosto de trazer para o âmbito educacional. Fala, Pam. Não te escuto. Tu não tirou do mudo. Tá. Agora ela travou, daqui a pouco ela destrava. Bom. Sua dedicação ao questionamento. Obrigado. Coraçãozinho para todas. Eu sei que a gente tem relação afetiva aqui, então vocês são suspeitas para falar, né? Isso é uma outra coisa que não passa nessas discussões, mas para mim não existe processo educativo sem relação de afeto entre professor e aluno. Pode ser a positiva, né, que eu tenho com vocês, que é da gente se gostar, da gente ter esse carinho um pelo outro, e daí a gente acaba, querendo ou não, prestando mais atenção, dando mais coisa assim,
Ou também existe aquela relação de rejeição, né? Do tipo, esse cara até pode estar falando coisa importante, mas eu não quero ser como ele, eu não vou ser um professor como ele. Eu tive vários exemplos assim do que eu não queria ser, nem como músico, nem como professor, né? Alguém mais tinha levantado a mão? Acho que a Lívia tinha levantado a mão. Não, era só para reforçar sobre essa questão de ligação de professor e aluno. O quão isso é importante, porque o papel do professor, ele é muito mais do que simplesmente transmitir um conhecimento assim, né? Assim, tônica é isso aqui. É muito maior do que isso, porque quando você cria um vínculo, o professor te torna um amigo, um terapeuta, nas horas vagas, toma um café. Então, assim, eu vejo muito isso com a nossa professora do bacharelado, né? Porque às vezes a gente vai para ter aula e a gente tem uma terapia de graça. E isso faz com que a aula flua muito melhor, sabe? Porque, principalmente quando a gente lida com instrumentos do canto, que somos nós, o nosso corpo, isso faz toda a diferença. E eu vejo o quanto isso faz diferença em todos os instrumentos, sabe? E isso é muito bacana de ser levantado, porque os professores também poderiam dar uma mudada, às vezes, né? Nesse pensamento tão crítico deles de existe uma escada, eu estou aqui em cima, vocês estão aí. Sofram, hahaha. Porque isso dificulta muito. Então, isso ainda acontece, mas, assim, vem diminuindo cada vez mais. A Thalita falou lá a questão de empatia. Também tem a questão, né, de energias, do sentido de, eu me dou melhor com uma pessoa ou com outra, mas a gente sempre tem que estar aberto, né? Não pode botar... Eu vejo que existem, inclusive no FMT ainda existe essa coisa do degrau, né, dessa hierarquia, o que eu acho feio, atrapalha e acho feio. Bom, então, para a gente concluir, né, antes da gente entrar em outros assuntos, vejam esse caminho que a gente fez das características do ensino conservatorial, e mesmo a gente estando na universidade que não é um conservatório, permanecem muitas coisas, né? Permanecem aquelas características de foco no virtuosismo, no músico solista, na partitura, no repertório de um determinado período. Essas coisas permanecem. Mas a gente não está no conservatório. Permanece essa maneira de fazer estilo conservatório, né? E isso tem vários nomezinhos. Modelo conservatorial, técnica conservatorial. E eu gosto muito de como o Marcos chama, que é hábitos conservatorial, porque tem a ver aí com o conceito de hábitos do Bourdieu, que é um conjunto de regras que a gente é inserido, não questiona, acha que aquilo, ok, é assim, e vive dessa maneira, né? Então, ainda que a universidade tenha essa ideia de conhecimento universal, né, como o próprio nome universidade está dizendo, a gente acaba tendo as práticas, as maneiras e os pensamentos do conservatório, né? Agora, estamos aí em outros contextos que também podem ter hábitos conservatoriais. Vamos ver. O pessoal que fez a iniciação lá na igreja, né, a Evelyn e a Natalie, tiveram coisas que eram focadas, parecidas com o conservatório, né? Não era um conservatório tal qual, mas existia esse hábitos de conservatório, né? E agora que a Pamela voltou, a gente dá tchau. Não, tô brincando. Tu queria falar alguma coisa, Pam? Até mudei. Mudei de cenário aqui, mas nem lembrei. Terminou a internet, deu BO aqui. Eu nem lembro o professor que eu ia falar. Lembrei da Maritê. A professora Maritê era ITC, estava falando de índio, né? Uhum. E aí, a gente ali do lado da piscina, no nosso bloco ali na UFMT, tem um museu. Uhum. Isso, e nenhum professor, a não ser a Maritê, fez esse trabalho de explorar
essas coisas que tem dentro da UFMT. Lá dentro do Centro Cultural também tem um outro que também foi com a Maritê que ela levou em sala de aula. Museu de Arte E, Popular, assim, Isso. E aí eu vejo assim, a gente às vezes tem um recurso, mas não usufrui, né? E lá nesse museu do lado da piscina lá, tem alguma coisa dos indígenas. Eu lembro que eu até tirei foto e postei. Foi no primeiro semestre. Bastante interessante. Esse museu, ele é um marco, né? Eu fui só uma vez e ele é um marco no Centro-Oeste, né? Ele não tem outras coisas. Roberto Vitória é um excelente professor que estimula esses assuntos. O Roberto, ele também questiona bastante. A Nathalie está respondendo aquela provocação, né, que eu fiz. Minha professora tinha formação de conservatório no piano, mas eu estudei com outras que não vieram dessa mesma formação. A diferença das didáticas é notável, o tato, a expectativa criada sobre os resultados, exatamente, né? As heranças que a gente tem, a gente traz, né? E é o que eu disse, ou a gente aceita, incorpora e leva para a nossa prática, ou a gente rejeita e diz, eu não quero fazer isso, eu não quero ser isso, né? Gente, alguém tem algum outro comentário, seja sobre o texto específico, os dois textos, ou sobre essa ideia do modelo de conservatório? Ok. Então, eu mandei para... Oi? No meio da aula. O que é? A Pamela mostrando a piscina no meio da aula. Olha isso, a Pamela, professor. Ela faz isso nos stories dela todos os dias, tu não faz ideia. Eu e a Pamela discutimos quantidade de vitamina D que a gente toma durante o dia. Só que a Pamela toma na piscina, eu não. Ó, depois a gente vem tomar banho nessa piscina aqui. Depois a gente vai, acho digno. Ó, o que a gente tem que... Fala, Yasmin. Ah, tá, foi um erro, ok. O que a gente tem que saber agora, que a gente tem que sair desses encontros, a gente viu 2 modelos de ensino formalizados, né? O modelo CLASP, que ele dá uma organizada ali, e o modelo baseado no conservatório, que tem essas características que a gente discutiu, e o Marcos lá também descreve com outros nomes, tá? Por que a gente precisa entender essas coisas do modelo formal? Porque agora a gente vai começar a discussão do informal. Primeiro alguns conceitos básicos para depois poder comparar e contrastar o que o modelo formal está dizendo e o que o modelo informal está dizendo de como se aprende música. Lembrando, não existe melhor ou pior. A ideia é a gente conhecer para não rejeitar um ou outro e dizer é ruim, não presta, não funciona, para a gente poder construir as nossas práticas também de forma consciente, né? Por que eu peço, por exemplo, para vocês, quando vocês vão estudar solfejo em grupos, em equipes, porque eu quero que vocês se ouçam. Isso no modelo conservatório não tem. É um exemplo bobo, mas é uma coisa que funciona, porque daí vocês se ouvem, vocês tentam fazer as coisas em grupo. O grupo é muito importante para a prática informal. A gente já vai discutir isso. Fora isso, mandei para vocês um novo calendário das nossas conferências, tá? Esse mês de outubro tem 2 congressos agora, semana que vem a gente não tem encontro, mas depois tem 2 congressos seguidos, né? O do CPEM, que eu fortemente indico para vocês fazerem, é grátis, é online, não custa nada, tem gente bacana. E o do Fladem, que tem um custo ali para vocês se inscreverem, que é muito bacana também, tá lá a programação. Daí a gente se encontra em novembro, 3 vezes, a gente se encontra 3 vezes em novembro, e uma vez em dezembro, e terminamos o nosso semestre. Lembrando que vocês têm os trabalhos para fazer, né? Tem gente que ainda não está fazendo as tarefas lá no AVA,
Então fica isso. Fala, Thalita. Professor, dá para me escutar hoje? Dá. Agora dá. A aula da minha irmã acabou de acabar, é por isso que eu não estava falando. Aproveitando esse gancho que o senhor falou das conferências que voltei e tal, dos cursos, eu queria falar do circuito de comunicação e artes que vai ter em novembro, que a gente está preparando um monte de coisa legal e é de graça. Vão ser em finais de semana. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou mandar no Instagram. Eu vou mandar, como falo, o link do Instagram. É porque tá sendo promovido pela Atlética e tem muita aula legal. Então tem Eu vou estar lá, eu vou estar lá. Ah lá, tô mentindo? A gente selecionou a dedo os professores. Aham, sei. Os melhores, com certeza. Aham. Eu que te indiquei. Aham. Não é só porque só tem eu de música, não, mas eu te indiquei. Mas vai ter muita coisa legal. Vai ter a Bibiana falando de performance, vai ter educação musical, vai ter, além do nosso curso, vai ter, vão ter coisas do pessoal da comunicação também, né? E é aberto. Você pode se inscrever nas aulas e fazer. Então, vai ter um curso, por exemplo, uma palestra do animador do Groot, do personagem Groot, da Marvel, dos Vingadores. Uhum. Tem bastante coisa legal. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E é de graça, a melhor coisa é isso, é de graça. Justíssimo. Aí tem que só prestar atenção de fazer a pré-inscrição e tudo certinho. Mas eu vou mandar isso depois. Ótimo. Deixa eu parar aqui a gravação.